Projeto de Engenharia 1, nosso grupo é composto por Karine Pires, Elcana Pontes e eu, Luiz Luciano. Temos ainda como tema lixo hospitalar. Título provisório continua tratamento do lixo hospitalar local. Introdução. Sendo um tema pouquíssimo abordado, é necessário um cuidado a mais, pois é um lixo que tem um alto risco de infecção. Nisso, o lixo ele sendo tratado no local do hospital, ele vai obter uma segurança a mais e menos impacto, gerar menos impacto para as pessoas que trabalham com esse tipo de resíduo e também para a natureza, onde ele, no sistema atual, é descartado. Pergunta e problema de pesquisa: é viável ter um sistema de tratamento de lixo hospitalar local? Bom, como objetivo geral, a gente tem analisar a viabilidade de um sistema de tratamento do lixo hospitalar local, no local do hospital. Objetivos específicos: coletar dados sobre a produção de lixo hospitalar e seu descarte. No sistema atual, isso. A gente vai coletar dados da produção desse lixo, do tratamento desse lixo, como funciona a produção, o tratamento e o descarte de forma atual. E nisso a gente avança para verificar o impacto dos riscos e do resíduo hospitalar no seu descarte do sistema atual, né? Como é que ele impacta aí, quais são os riscos relacionados a doenças e a vírus e bactérias desse sistema atual de descarte. Selecionar os tipos de máquinas adequadas para o projeto é o nosso outro objetivo específico, porque nem todas as máquinas são adequadas para estar no ambiente hospitalar, então elas têm que ser escolhidas máquinas específicas para esse projeto. E avaliar quais hospitais também eles podem receber esse tipo de extração, né? Porque nem todos os hospitais eles têm espaço suficiente para receber um tipo de extração desse. Nossa justificativa do tema é diminuir o risco de transmissão de doenças, ter um transporte mais seguro e menos impacto para a natureza. Olá, meu nome é Karine e eu vou dar continuidade falando sobre a metodologia do nosso trabalho. Bom, quanto à finalidade, é uma pesquisa aplicada porque a gente tem um objetivo, ou seja, saber se vai ser viável ou não ter um sistema de tratamento em hospitais. Quanto à natureza, ela vai ser observacional, porque apenas vamos coletar os dados que já vêm pronto, ou seja, saber como é o tratamento atualmente, como a gente já vem pesquisando, como ele é feito, quais são os impactos na saúde, enfim. Quanto à abordagem, ela vai ser mista. A primeira etapa, quantitativa, ou seja, vamos pesquisar os percentuais de dados das doenças que podem causar. E a segunda etapa, ela vai ser qualitativa, porque vamos pegar relatos de pessoas que trabalham e têm um contato direto com esse tipo de tratamento, de descarte, como é feito. Quanto aos objetivos, ele vai ser explicativo, porque o nosso foco ele vai ser explicar se será realmente viável a nossa ideia, se pode ser possível ter um tratamento em estação de tratamento em alguns hospitais. Olá, meu nome é Elcana e eu vou dar continuidade à apresentação da nossa pesquisa em relação à metodologia. No caso, quanto ao desenvolvimento no tempo, a nossa pesquisa ela é transversal analítico. Isso por quê? Transversal porque a nossa pesquisa ela vai analisar apenas um instante na linha do tempo. No caso, nós não vamos precisar voltar aos nossos dados, voltar à nossa análise depois de um mês, 2 meses ou 3 meses. Ela vai ter apenas começo, meio e fim. E analítico, porque nós estamos apenas comparando, né, analisando uma causa e uma consequência, a relação entre elas, que no caso, a nossa causa seria o mau descarte do lixo hospitalar e a consequência seriam os riscos já citados anteriormente na nossa pesquisa. E, além disso, quanto aos dados, os nossos dados, eles são secundários, porque não foram dados criados por nós procuramos esses dados em fontes confiáveis e a nossa variável quantitativa ela vai ser discreta. Isso porque a gente vai analisar números de resíduos, doenças e número de doenças, número de infectados e a variável qualitativa ela vai ser nominal. Porque, no caso, a gente não vai poder ordenar esses tipos de variáveis. Quais são essas variáveis? Os tipos de lixo, tipos de máquina, que no caso não podem ser ordenados.
Seguindo com a apresentação, nós temos o cronograma de execução da nossa pesquisa, que foi dividido desde o mês de março até julho. E, diante disso, as nossas ações, as nossas metas, foram divididas assim entre esses meses. Bom, nossa citação direta, de até 3 linhas, diz o seguinte: as medidas de segurança também são de extrema importância ambiental, pois tem como função evitar que os resíduos saiam do local do armazenamento ou que os animais acessem esse ambiente. Ou seja, na nossa ideia, como a estação de tratamento fosse no hospital, não teria tanto esse risco de animais pegarem esses lixos, contaminar, porque ele já vai sair de lá tratado. Então, se caso animais, depois que saia do hospital, claro, se animais têm um contato, não vai ter risco de passar doença tanto para ele quanto para pessoas que podem estar próximo ao local que foi descartado. Seguindo com as citações, nós temos a citação direta de mais de 3 linhas. E a nossa citação diz o seguinte: a medicina dispõe de técnicas para que seja possível cuidar da saúde humana em sua totalidade, e para tais cuidados é inevitável a geração dos resíduos hospitalares. Pensar nas diferentes classificações desses resíduos remete a uma preocupação ambiental, uma vez que cuidados impróprios, com a segregação, acondicionamento, armazenamento e principalmente com a destinação final, podem causar acidentes ambientais, tais como a contaminação humana, do solo, do ar e dos recursos hídricos. Bem, essa citação está diretamente ligada à nossa pesquisa, porque a geração dos resíduos hospitalares é um fato, não tem como evitar. E, consequentemente, esses resíduos eles vão ter que ser descartados. E, justamente, esse mau descarte que acontece é o problema que a nossa pesquisa quer solucionar. No caso, o tratamento local desses resíduos hospitalares. Continuando agora com a citação indireta, a nossa citação ela provém do seguinte trecho do artigo que nós escolhemos. A partir da segunda metade do século XX, com os novos padrões de consumo provenientes dos avanços tecnológicos, a produção de resíduos vem crescendo continuamente em ritmo superior à capacidade de absorção da natureza. Diante disso, a nossa citação indireta diz o seguinte: com o avanço da tecnologia, o consumo e a produção dos resíduos cresceram significativamente. Diante disso, a natureza não consegue acompanhar tal aceleração, principalmente a partir da segunda metade do século XX. E por fim, nós temos as nossas referências, que na verdade é apenas só uma, porque nós tiramos todas as citações de apenas um artigo. Obrigada pela atenção.